Olá, bom dia. Bom dia a todos que estão aqui agora nesse momento conosco, pela conta do Instagram do Centro Espírita Nosso Lar. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Mas antes da gente começar, realmente eu vou permitir que o grupo, uma amiga, uma intérprete de Libras que vai auxiliar a gente, do grupo Mãos Amigas, que vai auxiliar hoje para que todo mundo tenha acesso ao Evangelho de Jesus à luz da doutrina. Eu vou adicionar aqui a amiga que vai nos auxiliar hoje, esperar a presença dela para que todo mundo possa participar, para que todo mundo possa estar aqui conosco participando. Bom dia, bom dia. Bom dia, minha amiga, tudo bom? É um prazer estar aqui com você. Gratidão. Gratidão. Bom dia também para a Sueli, amiga querida, que sempre ajuda a gente, que sempre auxilia e dá essa oportunidade para a gente estar aqui, para eu estar aqui com vocês, falando sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina. Beijo, Sueli, grande amiga. Então, para a gente começar, vou explicar como é que vai ser, sempre assim, mas sempre é importante que a gente explique para todo mundo que está aqui, não é? Então, no primeiro momento, vai ter uma leitura de uma mensagem, depois vai ter a prece, para que a gente possa se harmonizar, e aí sim começa a palestra, aí sim começa a explanação do Evangelho, tá certo? Mas antes vai ter a leitura de uma mensagem e a prece. Então, mais uma vez, queria agradecer a presença de todos que estão aqui nesse momento. Sejam todos bem-vindos. E eu vou ler uma mensagem hoje de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Vou mostrar aqui o livro para vocês, para quem não conhece, Vinho de Luz. É um livro maravilhoso, que tem muitos ensinamentos para nós. E esse livro eu vou ler uma mensagem de Emmanuel, que é um alerta, um conselho de Emmanuel para todos nós. E o nome da mensagem, o título dela é assim: Quanto é hoje? E aí, o que Emmanuel diz nessa mensagem, interpretando uma passagem de Paulo de Tarso? A passagem de Paulo de Tarso está em Hebreus, uma das cartas. E aí ele diz assim: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E aí Emmanuel explica essa mensagem e eu vou ler a explicação de Emmanuel aqui para todos nós. Emmanuel diz assim: encarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos círculos de educação religiosa. O corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor, em grande número de reencarnações, para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los. A carne, sob muitos aspectos, é barro vivo de sublime cerâmica, com o qual o oleiro celeste nos conduz muitas vezes. A mesma forma, ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar-nos o veículo sutil de manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre estragamos a oportunidade, encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. Dentro do assunto, porém, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna. Enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência, até que o tempo e o esforço individual operem o desgaste das sombras, clareando-lhe o caminho. Aqui, todavia, nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores, que desde a terra já disponham de algum conhecimento da vida espiritual, porque um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir, nos círculos de matéria sublimada, flores e trevas.
luz e lama dentro de si mesmo. Então, é uma mensagem muito profunda. Vou melhorar aqui. Se ele está pedindo para eu baixar para melhorar a câmera, acho que melhorou. Então, é uma mensagem muito profunda de Emmanuel, que vem nos falar sobre a necessidade que nós temos de aproveitar esse momento aqui na Terra. Esse momento para que nós possamos melhorar a cada dia e despertar espiritualmente. Então, depois da leitura dessa mensagem, nós vamos fazer uma prece para que possamos nos harmonizar e assim fazer a palestra de hoje, tudo bem? Mas eu queria fazer só um pedido para que todo mundo fechasse os olhos, não como um ritual, mas somente para que nós possamos nos concentrar melhor, certo? Então, vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos. Para que possamos nos conectar, nos concentrar e nos conectar ao Mestre Jesus, aos benfeitores amigos, que sempre nos acompanham, que sempre nos auxiliam. E agradecer imensamente esse auxílio, esse amparo que recebemos constantemente, por estarem sempre conosco, nos amparando, principalmente nos momentos de maior dificuldade. Agradecemos todas as intuições, os conselhos, os esclarecimentos que nós recebemos constantemente, pela misericórdia profunda e amor incondicional. E pedimos auxílio nesse momento de evangelho, nesse momento de encontro com as palavras do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita, que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração aos ensinamentos, que possamos deixar as palavras divinas do Mestre nos penetrar, e assim que possamos refletir e meditar em cima de cada um desses ensinamentos divinos, para que com o tempo possamos sentir e vivenciar no nosso íntimo e com todos aqueles que nos cercam. Gratidão, benfeitores, por tudo, por estarem sempre ao nosso lado, e pedimos permissão para dar início a essa atividade de amor de hoje. Assim. Então, meus amigos, minhas amigas, depois de termos feito a leitura da mensagem e a prece, nós vamos começar a palestra de hoje. E tem um título que é grande, né? Mas é um título muito bonito, muito profundo, que é Reflexos das nossas atitudes na vida futura, física e espiritual. Porque tem reflexos, né? Tudo que nós fazemos tem reflexo na nossa vida futura, física e espiritual. E a gente vai conversar sobre isso hoje com vocês. Então, nós vamos conversar primeiro sobre o que é a atitude, o que é o comportamento. Porque como que surge o meu comportamento? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu ajo da maneira que eu ajo? Por que eu ajo assim? Por que eu ajo daquela outra forma? Qual a razão de eu ter determinado comportamento? Será que ele surge do nada? Será que eu ajo daquele jeito do nada? Será que eu faço as coisas do nada? Será que eu ajo daquela forma simplesmente porque dá alguma coisa na minha cabeça, dá na telha e eu começo a agir daquele jeito? Ou será que tem todo um processo, tem todo um procedimento que faz com que eu haja daquela forma? Então, que processo é esse? Que procedimento é esse que antecede a ação? Porque a ação, Leon Denis vem nos dizer, é só o efeito, é só o resultado de uma causa. Então, antes da gente falar dos reflexos dessas ações, dessas atitudes, desses comportamentos na nossa vida, nós vamos falar como que surge essa atitude, esse comportamento. De onde que vem? E aí nós vamos perceber que é de dentro de nós. E vamos já falar sobre isso. Mas esse comportamento é só o resultado, é só o efeito de uma causa maior. E que causa é essa? Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, vem nos falar num item chamado disciplina, a disciplina do pensamento. Se ele está pedindo para eu baixar, não sei se está dando para ver direitinho. Chamado A Disciplina do Pensamento. Leon Denis vem falar sobre como o pensamento é o início de tudo em nós.
Ou seja, o nosso comportamento, a nossa atitude não surge do nada, mas surge dos nossos pensamentos. Por quê? Porque nós fazemos algo baseado naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós temos certeza, nos nossos conceitos e ideias que estão na nossa mente, que não são mais, nada menos do que pensamentos. E aí o que Leon Denis vem falar? Que esse pensamento molda a nossa vida. O pensamento que eu tenho molda toda a minha vida, inclusive o meu comportamento. Então, mesmo que às vezes eu diga assim, Ju, eu sou uma pessoa muito gentil, eu sou uma pessoa muito doce, mas às vezes eu tenho uns momentos que eu perco a cabeça e eu fico muito violenta e eu começo a gritar e eu fico com muita raiva. São alguns momentos da minha vida. Mas eu não sou assim. Mas aí a espiritualidade vem nos mostrar que não dá para separar comportamento de pensamento. Então, não tem como aquele comportamento ter surgido do nada, ter brotado do nada. Por mais que eu me perceba uma pessoa muito gentil, uma pessoa muito doce, provavelmente no meu inconsciente, lá nas profundezas de mim mesma, da minha mente, tem pensamentos, sentimentos um pouco violentos ou muito violentos relacionados àquela atitude. E quando aquilo acontece, ao invés de eu ficar me defendendo e dizendo assim, não, mas eu fiz aquilo porque o fulano me provocou. Eu fiz determinada coisa, eu reagi daquela forma porque fulano pisou no meu calo. E aí a gente acaba falando, não, mas eu sou muito doce só naquele instante, naquele momento que eu me perdi. Ao invés disso, de ter essa atitude, a espiritualidade vem, Joana de Ângeles nos alerta. Esse é o momento do autoconhecimento. É o momento do autoquestionamento. É o momento da pergunta. Por que eu agi daquela forma? De onde que veio isso? Se o comportamento não brota do nada, veio de dentro de mim. Então, o que tem dentro de mim que fez com que eu ficasse tão chateada, perdesse tanto a cabeça, me descontrolasse tanto e agisse daquela forma? E aí é o grande momento nosso, que é o momento do autoconhecimento, que é o início de tudo, é o início da cura, para eu descobrir qual é a origem daquele comportamento e não para que eu fuja dele. E aí eu indo procurar entender, por exemplo, foi uma raiva muito grande, um ódio profundo, uma discussão com alguém, e aí a gente pode perceber e se analisar. Senti muita raiva, senti, Ju. De quê? Por quê? O que foi que fez com que eu ficasse com tanto ódio assim, revidasse, reagisse daquela maneira? O que me deixou com tanta raiva, que fez com que eu agisse daquela forma tão impulsiva, tão intempestiva e falasse coisas que eu não queria falar? O que foi que a pessoa fez que mexeu tanto comigo? E aí esse é o autoconhecimento. E aí eu percebendo o que o outro fez, analisando, olha, eu percebo que é porque falou determinada coisa e aquilo é como se eu tivesse um calo e a pessoa pisou em cima e apertou e doeu muito. E aí eu perdi o controle e comecei a discutir. Então, o motivo, o porquê está sempre dentro de nós. Então, se nós tivemos uma atitude, uma ação, um comportamento tal, não tem como desvencilhar esse comportamento do que tem na nossa mente. Não tem como desvencilhar esse comportamento do que nós pensamos e sentimos. É impossível, diz a espiritualidade. Então, todas as nossas atitudes, ou aquelas corriqueiras, aquelas que nós dizemos que temos controle, ou aquelas do descontrole, aquela que eu perdi a noção, perdi o controle de mim mesma, todas essas ações, elas estão dando um sinal para a gente de que tem algo dentro de nós, tem algum pensamento, sentimento que é para a gente tratar, para a gente cuidar, para a gente trabalhar e curar. E aí cura o comportamento. Então, Leon Denis vem falar que tudo começa no pensamento. E por que que isso é importante a gente estar se falando aqui? Por que a gente está falando sobre isso? Porque a atitude, óbvio que o que nós fizermos vai definir muita coisa na nossa existência. Mas primeiro eu preciso perceber o que tem dentro de mim que gerou aquilo. Porque só assim, já falando de uma cura na frente, uma cura no futuro, eu posso me curar totalmente. Porque o Cristo fala assim, eu não vou usar as mesmas frutas que ele usa, né? Mas ele diz assim, se eu tenho um limoeiro, eu não posso colher manga.
Se eu tenho uma mangueira, eu não posso colher limão. Se eu tenho limoeiro, eu colho limão. Se eu tenho mangueira, eu colho manga. Porque não dá para separar, não tem como. Por mais que nós consigamos, e aí a espiritualidade, Joana de Ângeles vem nos falar, através de Joana de Ângeles nos fala, nós muitas vezes conseguimos disfarçar no comportamento que nós sentimos, não é? Muitas vezes nós conseguimos disfarçar, que é o que a psicologia chama de máscara. Então nós colocamos algumas máscaras e conseguimos disfarçar o nosso comportamento. Mas mesmo no disfarce, a gente tem controle. Mas quando vem uma situação externa ou interna também, mas principalmente externa, e que pega a gente de surpresa, digamos assim, aí a espiritualidade diz, aí a nossa máscara cai e nós agimos de maneira descontrolada. Mas não é descontrolada, significa que aquilo ainda está em nós. Então, antes de falar sobre quais são esses reflexos, eu gostaria de falar sobre isso, e por isso que eu trouxe essa questão do início de tudo, da origem, que é o pensamento e o sentimento. Então, Leon Denis frisa muito isso, Emmanuel frisa bastante isso em Pensamento e Vida também, e Joana de Ângeles, durante toda a série psicológica, fala da importância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para gerar as nossas ações, para gerar as nossas atitudes. E qual é a grande questão aqui? A grande questão que o que vocês estão vendo aqui em mim, e na nossa querida amiga intérprete de Libras que está aqui conosco, é tudo amor. Ou seja, nós fomos feitos pelo amor, para o amor. E por amor também. Então, feitos pelo amor, por amor e para o amor. Então, tudo que tem em mim, tudo que vocês veem, tanto o princípio inteligente que eu sou, essência divina, espírito imortal, como o meu perispírito e o meu corpo físico que vocês estão vendo agora, foram feitos pelo amor. Então, a matéria-prima é amor. E aí, todas as vezes que o que nós pensamos, sentimos, falamos ou fazemos é diferente do amor, tem consequência. E aí nós nos perturbamos. Por quê? Porque a matéria-prima é amor. E aí eu trago outra substância diferente do amor, perturba a máquina, como diz Joana de Ângeles, falando do nosso corpo físico. A nossa máquina fica perturbada, a nossa máquina fica descalibrada, fica desequilibrada, porque a substância que eu estou colocando nela é desamor. E isso é importante por quê? Porque se foi feito por amor, se foi feito pelo amor e para o amor e eu não estou amando, significa que aquilo vai me perturbar. E mais, não só me perturbar nesse momento, nessa encarnação, mas nas próximas encarnações. Porque tudo é reflexo. Aí a gente pode pensar assim, certo? Pensamento gera um sentimento que gera emoções. A Lírio de Cerqueira Filho, que é um palestrante da Federação Espírita do Mato Grosso, fala bastante sobre isso. Um pensamento gera um sentimento que gera uma emoção. A emoção é o sentimento no nosso corpo, é visceral. Não tem como a gente controlar aquele sentimento no nosso corpo físico. E aí pode gerar palavras, porque às vezes a gente pensa, sente, tem a emoção, mas a gente não fala. A gente fica calado. Às vezes a gente pensa, sente, tem a emoção, fala e faz. Às vezes a gente chega até o fim, que é a ação, até o fim do processo todo. Então, o que acontece? Estou com esses pensamentos, sentimentos, emoções, palavras e ações. E é o que se pensou por muito tempo, por muitos séculos, por milênios, desde que o Cristo veio. Que é como se tivesse alguém vigiando a gente o tempo todo, observando a gente o tempo todo, vigiando mesmo, olhando. E aí olha para mim, para a Ju, me dar como exemplo, fala assim, olha, a Ju está pensando mal, a Ju está sentindo mal, ela está falando mal e está agindo mal, fazendo tudo errado. A Ju está fazendo tudo mal. Então ela vai sofrer um castigo. Ela vai ser castigada, castigo nela, porque ela está pensando, sentindo, falando e fazendo coisas que não são harmoniosas, que não são amorosas, que não são relacionadas ao Evangelho de Jesus, que não são relacionadas ao amor. Então ela deve ser castigada. Como se tivesse alguém, algum censor, nos olhando em algum lugar e nos analisando, nos vigiando e pegando uma lista dos nossos malfeitos e dizendo, vou pagar com isso aqui.
Essa é uma ideia equivocada que a gente teve por muito tempo. E aí a doutrina espírita maravilhosa vem nos revelar a verdade, que não é assim. O que a espiritualidade vem nos dizer? Que o universo funciona através das leis. Existem leis divinas que fazem com que o universo funcione. E essas leis, elas são inexoráveis, ou seja, não tem como a gente dizer que não quer e falar, não, não aceito essa lei, não aceito, não quero seguir essa lei. Porque não tem como elas serem destruídas, não tem como elas serem canceladas, nem pelo próprio Pai, nem pelo próprio Deus que criou essas leis. Nem o Espírito consegue descriar ou impedir que essas leis funcionem, porque elas são inexoráveis. Elas têm um funcionamento e elas regem o universo. E o que acontece? Por conta dessas leis, tem uma lei que a gente conhece bastante no movimento espírita, que é a lei de causa e efeito. Então, não tem nenhum espírito censor me vigiando, olhando a minha vida, me julgando e dizendo, a Ju está agindo errado aqui, está agindo errado ali, está fazendo errado ali, ou está fazendo certo ali. Não. Ninguém faz isso. Existem leis e nós vivemos sob essas leis, leis divinas, e como eu acabei de dizer, a lei de causa e efeito é uma delas. Então, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós falamos e tudo que nós fazemos vai ter uma consequência para nós, porque é da lei. Não tem como ser diferente. Não é castigo. Não é sorte do outro ou castigo meu. É a lei. É assim que funciona a lei. A lei é de causa e efeito, ou seja, aquilo que eu faço acaba retornando para mim. E ninguém está fazendo isso. Somente é a lei que funciona dessa forma. E eu preciso saber que lei é essa e como que ela funciona para que eu funcione dentro dela. Porque se é lei de causa e efeito, e a causa, o que tem dentro de mim? Se é amor, atrai amor. Se é desamor, atrai desamor. Porque nós atraímos iguais, semelhantes a nós. A espiritualidade vem nos dizer. Então, começando de onde? Dos nossos pensamentos, a espiritualidade nos alerta. Porque a atitude, o comportamento é o final, é o resultado, é o produto do que nós pensamos e nós sentimos. Então, se nós temos pensamentos e sentimentos de desamor em relação a nós, em relação aos outros, nós teremos palavras e ações de desamor, mesmo quando nós não percebemos. Porque às vezes nós deixamos passar. Não, Ju, é porque eu sou ainda muito imperfeita, e é verdade, nós temos imperfeições, mas como está muito habitual, muito no automático, nós estamos muito automatizados com aquele comportamento, parece que ele é o ideal. E aí, por exemplo, a gente tem um hábito, gente, eu acho que vocês vão concordar comigo, que é julgar bastante. Nós no planeta Terra temos esse hábito do julgamento, e é até algo às vezes natural para nós. Alguém chega contando uma história de alguém que fez algo assim, pode ser muito tenebroso, considerado pelo planeta Terra, por nós habitantes do planeta, algo que não é o ideal. E aí aquela pessoa chega, conta aquela história e nós começamos a questionar, nós começamos a criticar, nós começamos a falar daquela pessoa, daquele que cometeu o crime, ou conhecido ou desconhecido, mas nós começamos a falar. E parece que é natural aquilo, que está tudo bem. Por quê? Porque ele cometeu um crime. Eu estou só falando dos fatos. Aí é que a gente precisa ter cuidado. Porque a gente precisa perceber que aquilo que a gente está falando é algo natural, realmente, sem nenhuma intenção por trás de julgamento, ou se realmente eu estou julgando. Porque é importante isso, porque é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer muito bem. Então, por isso que eu estou falando dessa questão do automatismo, porque às vezes a gente se engana. Às vezes a gente diz assim, eu sou uma boa pessoa, Ju. Eu sou uma pessoa que faço o melhor. Mas aí Joana vem dizer que a questão não é essa. Joana vem nos alertar. Nós temos ações produtivas e às vezes não. E aquelas produtivas é porque nós já temos consciência. E as improdutivas é por ignorância ou rebeldia. Não necessariamente é porque somos bons ou somos maus, porque isso traz um peso muito grande. Então, voltando à questão do pensamento.
Eu preciso saber o que que eu penso, o que que eu sinto, o que que eu falo, o que que eu faço, porque isso vai repercutir na minha vida. O título da palestra vem falar na vida futura, tanto física quanto espiritual. Mas desde já, nós já temos reflexos. Por quê? Porque é automático, é magnético. O pensamento plasma, a gente plasma o pensamento e aí nós atraímos semelhantes àquilo que nós estamos pensando. E que semelhantes são esses que a espiritualidade de Joana vem nos dizer? Pensamentos semelhantes, situações semelhantes, pessoas semelhantes e espíritos desencarnados semelhantes. É tudo semelhante àquilo que está aqui. É tudo semelhante àquilo que está aqui. E é o que eu estou fazendo. Não tem como. Porque a lei é lei de causa e efeito, é lei de atração, é lei de sintonia. E ela não tem como ser quebrada. É como a lei da gravidade. Já pensou? A lei da gravidade, a gente sabe que se a gente jogar qualquer coisa no chão, vai cair. E aí eu chego para vocês e falo assim, eu não aceito a lei da gravidade, eu não aceito mais essa lei, não quero mais na minha vida. Agora eu vou voar. E a gente pode voar. Será? A gente precisa de equipamento para voar. Mas se eu der na minha telha vontade de voar, deu na telha vontade de voar, vou voar em cima do prédio, quero voar. Eu não vou conseguir. Por quê? Porque tem lei da gravidade. Porque eu não estou na Lua, eu não estou no espaço que não tem gravidade, gravidade zero. Eu vou cair e eu vou me esborrachar no chão. Da mesma forma são todas as outras leis. É porque essa lei da gravidade é uma lei da física clássica e a gente aceita mais por conta da ciência. Mas a espiritualidade vem mostrar todas essas outras leis que não são tão estudadas assim, que não são tão comprovadas cientificamente, a ciência humana, e aí a gente fica meio assim, tá, eu acredito na lei da gravidade, mas será que existe essa lei de atração mesmo, de sintonia? Essa lei de repulsão? Será que existe essa lei de causa e efeito mesmo? E a espiritualidade está falando que sim, existe, elas são inexoráveis e não tem como eu burlar a lei. Ou seja, pensei, senti, é aquilo que eu tenho em mim. E dependendo do teor vibratório desse pensamento, desse sentimento, eu vou atrair tudo para a minha realidade. Como nós conversamos, pensamentos, sentimentos, situações, coisas e pessoas, encarnados e desencarnados. A minha vida não é castigo, não é punição, é somente o nosso desconhecimento, a nossa ignorância, que ainda é muito grande no planeta Terra. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, está tudo bem. Faz parte ainda. Mas nós precisamos saber disso para que possamos viver melhor. Então, por isso que a espiritualidade constantemente pede que nós elevemos o nosso pensamento. E nós falamos assim, ué, isso vai mudar alguma coisa? Eu elevar o meu pensamento, eu estou sofrendo. Mas o meu sofrimento não é nada mais, nada menos do que relacionado a um pensamento que eu estou tendo, que muitas vezes não percebo, muitas vezes pessimista, derrotista. Uma interpretação equivocada das coisas que gera sofrimento em mim. E a espiritualidade diz, eleva o teu pensamento, porque elevando o meu pensamento, eu tenho sentimentos elevados e comportamentos elevados. Porque é o pensamento que vai gerar tudo em nós. Na espiritualidade, nós espiritualistas também, espíritas, mas também espiritualistas de um certo modo, os espiritualistas falam que nós temos uma aura, não é? Falam isso. Nós temos uma aura. E se falava até de Chico Xavier, que a aura de Chico Xavier, que estava em torno dele, chegava antes dele. Então, antes de Chico Xavier chegar, a gente já sentia a presença de Chico Xavier, porque a aura dele era muito iluminada. A gente já escutou isso alguma vez no movimento espírita maravilhoso, que a gente recebe essas informações. E aí tem um exemplo também de Emmanuel, que era Públio. Estou indo para o finalzinho da minha palestra, estou vendo o horário aqui. Mas a gente precisa falar sobre isso. De Emmanuel, que era Públio no livro Há 2000 anos, quando ele encontra com o Cristo, antes de Jesus aparecer para ele, ele sente a presença do Cristo, muito antes. Antes do Cristo, de Jesus aparecer fisicamente na frente dele, ele sente a presença do Cristo, ele sente a energia, porque ele sentiu a aura, ou como a física fala, o campo eletromagnético do Cristo.
E aí é tão forte que ele ajoelha. É tão intenso, é tão profundo e tão amoroso que ele ajoelha e nem sabe por que está ajoelhando. Porque o Cristo chega antes por conta do magnetismo. Olha isso, esse magnetismo vem de onde? Dos pensamentos, dos sentimentos, do amor. Então, qual é a qualidade do nosso campo eletromagnético? Porque isso vai fazer com que, se é de amor, atrai amor. Se é de desamor, atrai desamor. E Leon Denis fala algo muito interessante no livro Problema do Ser, o Destino e da Dor. Eu feliz. O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Obrigada, minha amiga. O que ele fala? Que o nosso pensamento, lá na parte, no item, a disciplina do pensamento, que o nosso pensamento molda o nosso perispírito e, consequentemente, o nosso corpo físico. Olha o que ele está dizendo. Que o nosso pensamento molda o nosso perispírito e molda o nosso corpo físico. Então, nós precisamos saber o que nós pensamos. Nós precisamos saber o que nós sentimos. Porque isso tudo vai fazer com que nós possamos agir melhor ou pior. Vai depender sempre do que a gente pensa. Joana de Ângeles nos fala também disso na série psicológica. O pensamento é tudo. Por isso que nós precisamos observar nossa mente. Observar o que nós estamos pensando, mesmo que seja doloroso. Isso ele disse com toda a doçura dela, que ainda tem mais um tempinho, que eu posso passar do tempo. E eu vou aproveitar esse momento para a gente falar sobre isso no final. Agora, Ju, então quer dizer que se eu agir de uma forma equivocada, acabou para mim. Não tem mais chance, não tem mais o que ser feito. Então, se eu agir de uma forma equivocada, obviamente a minha encarnação futura vai ser muito ruim, vai ser tenebrosa, porque eu fiz equivocada, errei bastante e vou receber aquilo na encarnação seguinte. Meu corpo físico vai ser deformado, eu vou ter algumas questões eu não vou ter nenhuma chance. Óbvio que não, a espiritualidade vem dizer com Joana de Ângeles. Não é só o que eu faço ou deixo de fazer, porque Joana ela dá um exemplo maravilhoso. Ela fala no livro Ser Consciente, o que Joana de Ângeles diz no Ser Consciente? Que a justiça da terra, a justiça dos homens, quando alguém é réu primário, ou seja, cometeu um crime pela primeira vez, ele é tratado de uma forma. Se ele é reincidente, ou seja, se ele fez mais de uma vez, ele é tratado de uma forma mais rígida, de uma forma mais firme. E aí Joana vem dizer que a lei também de Deus é assim. Se a lei dos homens é justa, a lei de Deus também é justa. Óbvio, né? É até o contrário. A lei de Deus é muito mais justa do que a nossa lei humana. Então, se a lei humana é justa, quanto mais a lei de Deus, é o que ela está querendo dizer. Ou seja, significa que não é o fato simplesmente do que nós fazemos, mas é se nós nos arrependemos e observamos o equívoco para reparar. Mesmo que seja na mesma encarnação, e o ideal é que seja nela mesma. Porque Emmanuel vem falar da nossa ressurreição diária. Ele usa esse termo ressurreição no livro Caminho, Verdade e Vida para falar do nosso renascimento no próprio corpo. Ele não está falando de reencarnação, ele está falando de ressurreição mesmo. Ou seja, ele diz que nós podemos renascer no mesmo corpo físico todo dia. Fantástico. Por isso que ele diz, por isso que tem noite e tem dia, que é para a gente renascer, que é para a gente ressurgir, que é para a gente refazer, para que o mal que está em nós não volte para nós, para que o mal que nós fizemos não nos perturbe a ponto de ficarmos paralisados sem amar. Porque a ideia, Joana de Ângeles vem dizer que o Cristo, Deus, a espiritualidade que é de cada um de nós, é que nós possamos nos desenvolver, agir melhor e amar. Porque um espírito que está em sofrimento, se sentindo pouco, se culpando pelos equívocos que cometeu, não tem ânimo para mudar, para agir. Então, por isso que os nossos equívocos, os nossos erros precisam ser reparados. A intenção não é que nós sejamos punidos, porque Deus é misericordioso. Esse é o Deus de Moisés, é o Deus vingativo. O Deus que o Cristo veio nos apresentar, que é o Deus verdadeiro, que é o Deus de amor, é misericórdia profunda, é amor incondicional. Ou seja,
Se eu penso, sinto, falo e faço, e constantemente, de maneira negativa, é assim a minha vida, e o que é normal, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, nós ainda temos pensamentos, sentimentos, falamos e fazemos coisas negativas, não significa que nós estejamos perdidos. Perdeu, acabou, não tem mais chance de reparar. Pelo contrário, se nós permanecemos nisso, na reincidência de Joana, como a gente acabou de dizer, se nós permanecemos na reincidência, aí sim, aí fica praticamente impossível que algo seja feito. Por quê? Porque eu só estou acumulando energeticamente o mal em mim. E aí, consequentemente, aquilo volta para mim. Mas nós sempre temos a oportunidade de refazer, de reparar. Isso é a beleza do Evangelho, essa é a beleza do amor, essa é a beleza do Cristo, essa é a beleza. Essa é a beleza do ensinamento de Jesus. É a reparação, é o recomeço. E para a gente finalizar, quem foi o maior exemplo disso? Saulo de Tarso. Eu sempre gosto de falar de Saulo de Tarso antes de falar de Paulo de Tarso e Paulo de Tarso também. Mas por que eu gosto de falar de Saulo de Tarso? Para nós espíritas, para nós cristãos, mas no caso nós espíritas aqui conversando, ele é o maior exemplo para nós. Porque Saulo de Tarso se equivocou muito. Se nós formos olhar Saulo de Tarso como Emmanuel pede para nós fazermos esse exercício de olhar Saulo de Tarso no equívoco dele. Saulo de Tarso cometeu assassinatos e só não assassinou mais porque o mestre dele, Gamaliel, pediu para ele não assassinar Pedro e Tiago. Ele tinha mandado prender Pedro e Tiago, e aí Gamaliel, que era o mestre dele, que ele amava muito, pediu, por favor, liberta os dois. Porque senão ele tinha assassinado também, como ele assassinou Estevão. Ju, mas não foi ele que jogou a pedra, mas foi ele que ordenou que jogasse. E Saulo de Tarso não só teve isso, mas pensamentos, sentimentos, palavras e ações orgulhosas, vaidosas, de desamor, como todos nós. E aí, quando ele encontra com o Cristo não puxa a lista dele de crimes, mas, pelo contrário, convida à reparação, convida ao recomeço, à reconstrução, convida ao refazimento. Então, se nós estamos no erro, que sim, estamos, porque estamos num planeta de provas e expiações, então nós temos pensamentos, sentimentos, emoções, palavras e ações muito equivocadas muitas vezes, a ideia é que nós sempre, Emmanuel vem nos dizer, podemos reparar. Para isso, precisamos nos conhecer muito bem. E por isso que Kardec pergunta, como que nós resistimos ao mal que está em nós? Como que podemos melhorar nessa vida e resistir ao mal, à tentação? Conhece-te a ti mesmo, a espiritualidade diz. Ou seja, o autoconhecimento é o começo da nossa libertação, para que nós, ao invés de trazermos ruína para a nossa existência, tanto nessa encarnação quanto nas outras, nós possamos trazer vida, amor, abundância, saúde e paz, como diz Joana. Nós podemos ter uma felicidade relativa no planeta Terra, mas para isso nós precisamos trazer essa realidade para a nossa vida. Então, que nós possamos buscar o autoconhecimento para nos libertar de nós mesmos, percebendo os pensamentos, sentimentos e ações para que os reflexos na nossa vida futura sejam amorosos, porque nós temos pensamentos, sentimentos, emoções e ações amorosas. Então, desde já queria agradecer a oportunidade, que nós possamos seguir o Evangelho de Jesus, acreditar que é possível colocar o Evangelho de Jesus na nossa mente, no nosso coração. Eu que agradeço, Celi sempre maravilhosa, ajudando tanto. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre isso e que nós possamos sempre ter certeza daquilo que a espiritualidade diz. Sim, se estamos no equívoco, sempre, sempre, em qualquer circunstância, encarnado, desencarnado, nós podemos reparar, nós podemos refazer, nós podemos recomeçar no amor. Então, gratidão por tudo e para que nós possamos terminar a nossa palestra, eu sei que passou um pouquinho de tempo, e todos que estão aqui possam permanecer para a prece final. Então, vamos encerrar com uma prece, e mais uma vez, como na prece inicial, pedir para todo mundo fechar os olhos, para ter uma concentração melhor, e que possamos nos conectar ao Mestre Jesus,
aos benfeitores amigos e agradecer imensamente toda a luz e toda a paz que recebemos nesse momento. E por estarem sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando. Que essas energias de luz possam nos envolver o nosso corpo físico, os nossos corpos espirituais e nos iluminar plenamente. E que possamos permanecer com essa paz na nossa mente e no nosso coração. Mestre Jesus, benfeitores amigos, continuem sempre nos auxiliando, nos amparando, principalmente nos momentos de maior dificuldade, que possamos nos observar o que pensamos e sentimos, e nos momentos mais difíceis nos auxiliem para que possamos recomeçar a nossa caminhada. Estejam sempre conosco, gratidão por tudo, e pedimos nesse instante permissão para dar por encerrado esse evangelho de amor de hoje. Assim seja. Gratidão, gratidão, minha amiga que esteve aqui comigo, intérprete de Libras maravilhosa, ajudando todo mundo. Gratidão, Sueli, todo mundo do nosso lar. Gratidão a vocês que assistiram, que Jesus possa sempre estar conosco. Amém.